Oi, boa tarde. Obrigado, Miki. Agradecendo a parceria do Telesaúde novamente, né? Sempre atenciosos, agradecendo os municípios que enviaram as experiências exitosas, né? Sempre interessados aqui com a gente. E nosso propósito hoje é fazer, né? Estar repensando o nosso dia a dia, o que a gente pode estar mudando dentro da saúde na escola. E essa proposta veio através de uma nota técnica, né? Que seria o realizar a Semana Saúde na Escola, mas como a gente está numa mudança de governo, acabou algumas coisas ficando para trás, e a gente recebeu depois, e eles falavam muito sobre a vacinação e a saúde mental, né? Então, como a gente está em pauta com isso, né? A gente teve alguns problemas no início do ano, já tem outros problemas recorrentes por aí que a gente bem sabe e vê no noticiário, né? Que estão relativos à saúde mental também. Acabou que hoje veio bastante nessa linha, né? E eu pedi também sobre a vacinação, que é uma coisa que a gente acaba esquecendo no nosso dia a dia, mas tem que lembrar que os estados, né, não só Santa Catarina, estão com essa cobertura bem baixa. Então, a gente precisa se unir para elevar esse índice, né, pessoal? Então, a gente vai ter a apresentação de 4 municípios, né? Que vai ser Benedito Novo, vai ser Videira, Imaruí, Balneário Arroio do Silva e acho que falei tudo já, né, Dani? E Videira eu falei também. Então, assim, quero que aproveitem, né? Vão fazendo seus comentários, podem ir colocando os relatos ali, tá? Qualquer dúvida, podem ir perguntando. Se não quiserem perguntar via chat, quiserem depois mandar por e-mail, também não tem problema. E agora eu passo a palavra rapidinho para o meu colega Daniel, né? Que ele é do grupo de trabalho interestadual, está comigo sempre fazendo essa parceria. E eu convidei ele hoje para fazer alguns comentários que ele achar relevante. Pode falar. Boa tarde, pessoal. Então, queria agradecer também a presença de todo mundo, né? Estou aqui como representante na Referência Técnica Estadual do Programa Saúde na Escola pela Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, né? Então, represento as escolas estaduais. A gente sabe que o Estado ele acaba não tendo tanta incidência, né, sobre a parte financeira do Programa Saúde na Escola, porque vai direto para os municípios, né? Mas por isso eu acho que o trabalho de vocês é essencial, né, para que a gente tenha aí uma promoção da saúde, né, dos estudantes da nossa rede de uma forma geral, né, tanto pública quanto privada e federal, né. Então queria agradecer, acho que a gente teve uma conquista, né, que com o ciclo 2023-2024, 100% da adesão dos municípios, né, então todos os municípios de Santa Catarina aderiram, né, ao programa Saúde na Escola. Isso é uma conquista histórica que só foi possível por causa dos esforços, né, de todos os municípios e vocês aí que estão participando com a gente. Então, quero agradecer e vou deixar, né, o pessoal compartilhar aí as suas práticas exitosas para que a gente possa se inspirar e multiplicar essas ideias também nos nossos outros municípios. Então, sem mais delongas, né, vamos passar a palavra para os próximos palestrantes, tá? Eu vou deixar o pessoal que vai palestrar eles se apresentarem, tá? E a dinâmica vai hoje funcionar da seguinte maneira: o município vai falar, né? Vai apresentar a experiência deles e depois a gente vai abrir até no máximo 15 minutos para fazerem as considerações, tá certo, pessoal? Então, eu passo a palavra para a Jéssica. Obrigada, Jéssica. Obrigada a você, Isa. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Para a gente é uma alegria ser selecionado, convidados para participar, apresentar nossas experiências. E eu queria só, antes, bom, meu município é o município de Benedito Novo, né? Vou apresentar aqui para vocês as ações realizadas nesse ano. Porém, é um programa que ele já acontece desde 2013. Então, são 10 anos que esse programa ele acontece ativamente no nosso município. 10 anos
Desde 2013, quem coordena ele é a Alexandra Guidarini Stort, que está aqui comigo, e atualmente ela é a secretária de saúde. E desde 2020 para cá sou eu que estou na coordenação do programa. Eu vou passar brevemente a palavra para ela e depois eu apresento para vocês as nossas ações. Boa tarde a todos. E gostaria de falar hoje como gestora, né, do município de Benedito Novo, um município de pequeno porte, e o quanto é importante o gestor também abraçar o programa Saúde na Escola, né? Se vocês olharem as adesões dos municípios de Santa Catarina, o número de adesões do PSE são altas, só que o número de metas atingidas nem sempre. Então, o município que tem o programa Saúde na Escola, faça ele valer de verdade, né? Fazer ele funcionar, a integração com a educação e outros setores necessários, investimento de materiais, né, necessários para realizar as ações, engajamento da atenção primária das equipes, né? Tem que ser algo muito em conjunto, né? Saúde, educação, as equipes de saúde da família. E mesmo sendo um município de pequeno porte, que tenha uma pessoa coordenadora, vamos dizer assim, ou alguém que seja o ponto focal do município para auxiliar as outras equipes, que aqui no nosso município atualmente quem é a Jéssica, que vem fazendo esse trabalho de coordenação, e ela é a nutricionista da saúde do nosso município e ela acumula essa função de coordenadora da atenção do programa Saúde na Escola também, né? E funciona muito bem, porque é alguém que faz o contato daí com a atenção primária, com as escolas, acaba de um jeito ou do outro padronizando. Porque também não adianta fazer um monte de ações e não digitar, né? Que essas ações subam para a base nacional também, que registrem essas ações, que divulguem na comunidade, que divulguem nas escolas, nas unidades de saúde, capacitem os agentes. Então, eu só queria dizer da importância do engajamento do gestor também, né? Não adianta, é uma equipe como um todo, não adianta só uma pessoa, todos juntos para fazer acontecer. Obrigada e boa apresentação a todos. Obrigada, Ali. Bom, gente, eu vou apresentar para vocês, então, as ações que a gente realizou esse ano. Ano passado, nós tivemos a oportunidade de ir para Brasília apresentar as nossas ações de 2021, 2022, mas dessa vez a gente pensou, vamos apresentar o que a gente está fazendo agora, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só passar aqui. Bom, é uma demanda que veio já do ano passado e a gente se organizou para colocar ela em prática, que é a saúde mental. Principalmente dos nossos adolescentes. Isso foi um pedido das escolas que entraram em contato com a gente, falando que tinha muitos casos de automutilação. Então, a gente articulou com a psicologia para fazer palestras, rodas de conversa e tá falando, né, sobre o tema. Em cada escola, passamos em todas as escolas estaduais aqui no município. Só para vocês terem uma noção, os nossos colégios, nós temos 3 colégios estaduais que compreende o ensino médio, né? Então, a gente focou, né, nesse público para essa ação. E aí, aproveitando ali, para a gente ter mais temas relacionados à adolescência, nós compramos materiais educativos, informativos sobre DST, AIDS, hepatite, importância da vacinação e as cadernetas de saúde para os adolescentes. A gente também fez tudo nessa mesma ação. Então, relacionado à promoção de cultura de paz e direitos humanos e prevenção das violências e dos acidentes, a gente escolheu um tema que também é demanda do município. Estamos com muitos casos, inclusive depois dessa atividade, assim, surgiu alguns casos sobre prevenção da violência sexual. A gente tem casos de violência sexual infantil, e a gente resolveu trabalhar juntamente com a psicologia para prevenir, né? E aí a gente foi nas escolas onde realmente já tinham casos, a Secretaria de Educação nos solicitou, e a gente trabalhou com a orientação da nossa psicóloga, um livro de uma contação de histórias, já vou mostrar foto para vocês. Nesse livro a gente conta a historinha de 2 monstrengos, 2 pelúcias, que a gente faz um teatrinho ali na hora com eles, uma rodinha,
e a gente vai falando sobre o tema, né? Então, a gente vai falando dos toques do sim, do toque do não, e tentando ali, de uma forma lúdica, falar desse tema tão delicado. E aí, eu vou mostrar para vocês as fotos. Essa nossa psicóloga Carla, a gente fez a aquisição desse material com recurso de PSE, que a gente recebeu, e aí a gente foi conversando com eles. Na verdade, é ela que fez toda a condução da atividade, e eu só fui auxiliando, né? Mas esse é o livro da Caroline Arcari, e ela é um livro bem legal, bem bacana, fica a sugestão, né? E aí esses bonequinhos, esses monstrengos, eles têm roupinha que a gente tira. Então ali na segunda foto, ela tá tirando a calcinha da menina para mostrar os órgãos genitais dela. E o menino, né, o monstrinho também tem os órgãos dele. E a gente foi conversando de forma bem lúdica sobre os toques de amor e os toques que não são benéficos, né? E aí a gente, para ver se essas aqui as escolas que a gente trabalhou, são 2 escolas municipais. E aí, no final, a gente ainda fez uma atividade mais lúdica para a gente ver se eles entenderam, né? E eles entenderam super bem. E aí a gente desenhou no quadro o corpinho deles sem roupa, e eles foram colocando os xizinhos, colando aonde eles não querem que toquem eles. Então foi bem legal. E aqui a fotinho com as crianças. Os estagiários participaram também da atividade. E aí, nós fizemos também uma atividade de alimentação saudável e prevenção da obesidade. E aqui foi tudo junto com as equipes. A gente organizou para eu ir junto com eles, junto com a equipe de saúde bucal, e também para a gente aproveitar e verificar a situação vacinal das crianças, né? A gente mandou uma cartinha antes para os pais, pedindo autorização para os dentistas mexerem na boquinha das crianças, e também para mandar a carteirinha de vacinação, para a gente dar uma conferida. Enfim, foram as 3 ações aí que a gente juntou, né, num dia só, e a gente programou para passar em todas as escolas. E aí, as fotinhos ali de alimentação saudável, que aí eu conduzi com as crianças. Eu fiz uma atividade mostrando a quantidade de açúcar e gordura dos ultraprocessados, dos alimentos mais consumidos, infelizmente, pelas crianças, que é refrigerante, salgadinho, bolacha recheada, achocolatado. Eu mostrei para eles, demonstrei para eles. Claro que com formas de falar, né, de dialogar diferente, né? Eu tive que expor de uma forma um pouquinho diferente para cada faixa etária, mas deu de fazer super tranquilo e eles interagiam muito bem. E aí eu passei por todas as escolas e creches e a gente trabalhou também os alimentos saudáveis, né? Principalmente para eles terem contato. A gente usou alimento in natura, a gente não usou réplica, alimento de isopor, de plástico, nada. A gente usou os próprios alimentos para que eles pudessem tocar, cheirar e interagir comigo ali, para a gente conversar um pouquinho se eles conhecem ou não. Então, eles foram adivinhando o que era, né? Obviamente, aqueles que nunca comeram não sabiam, né, o que era, mas tinha crianças que já comiam e aí esses acertavam, enfim. Foi algo bem, bem bacana. E aí, claro que quando se trabalha prevenção de obesidade infantil e alimentação saudável, não se trabalha só com criança, né? A gente tem que atingir os pais, porque são eles os provedores, eles que trazem a comida para dentro de casa. Então, a gente fez um materialzinho de orientação para colar na agenda, para essas crianças levarem esse material para casa, com listinha simples dos alimentos vilões da alimentação infantil, né? Dos alimentos benéficos, que fazem parte de uma alimentação saudável, e aí a gente linkou isso com a obesidade infantil e com o aprendizado escolar. E aí, os dentistas, né, os doutores ficaram muito à vontade para trabalhar. Cada doutor, aqui tem os nossos 4 dentistas, cada doutor foi na sua área de atuação, né, na escola que compreende ali a sua área, e eles abordaram assim, bem com a liberdade deles, com o jeito que eles têm de falar com as crianças,
Então, cada um do seu jeitinho, da forma que eles acham melhor. E aí eles trabalharam a escovação, a orientação, né? Também a avaliação. Na medida que eles iam fazendo a avaliação, já a professora ia anotando os nomes das crianças que tinham alguma coisa suspeita, que teria que ter uma avaliação mais profunda, e ela mandou recadinho para os pais dos alunos levar seus filhos na unidade de saúde para fazer uma avaliação mais completa. E a gente entregou escovinhas também, que a gente tinha um grande estoque. Então, anos atrás a gente já entregava kits, né? Pasta de dente, fio dental. Esse ano só a gente conseguiu só entregar as escovinhas, mas pelo menos conseguimos entregar para todos, não faltou para ninguém. E a gente fez um material também sobre escovação, porque muitas crianças ainda precisam de orientação, né, de supervisão de um adulto, e a gente mandou esse material junto. Esse material foi criado pelos próprios dentistas da nossa rede. Eles que criaram ali as orientações e colocaram dessa forma. E aí a gente pôde entregar para todos os alunos. E os técnicos, né, de enfermagem acompanharam a gente para avaliar. Às vezes, algumas equipes vinha o técnico, alguns vinha a enfermeira, mas para avaliar a carteirinha de saúde deles, a partir da vacinação. E aí, isso foi também um pedido da educação e eu achei muito legal. Por quê? A gente pensa sempre PSE, saúde na escola, prevenção de doenças e agravos no ambiente escolar, e a gente pensa sempre em falar com as crianças. Mas a gente não pode esquecer que os professores estão muito mais tempo com as crianças do que nós. E eles exercem uma influência muito importante. Querendo ou não, eles estão, às vezes, 4 horas por dia, 5 dias da semana, às vezes no período integral. Então, a criança, ela tem o professor como uma grande referência. Então, por que não trabalhar a saúde do professor? Então, a gente utilizou, num dia de formação dos professores, um dia de saúde para eles, tá? Teve palestra com a psicóloga Marileia sobre ansiedade, palestra comigo sobre alimentação e bem-estar mental, prática de yoga com a enfermeira Gabi, que é a enfermeira que cuida das PICs aqui do município, tá? E aqui eu não mencionei, mas também teve aferição da pressão, teste para ver a glicemia, enfim. Foi um dia de saúde para eles, tá? Foi bem bacana também. E aí, outra atividade não menos importante, eu considero talvez a mais importante, que foram as ações que a gente realizou no mês de agosto. Pensando já, né, no agosto dourado e tudo, mas assim, uma ação que a gente quer que dure o ano todo, que a gente não quer que acabe. Por quê? O leite materno, né, é altamente comprovado como benéfico para a saúde da criança, previne doenças e agravos, melhora a imunidade, né, a primeira vacina da criança, previne a obesidade infantil, contribui para o desenvolvimento cognitivo. Então, como a gente, né, eu acho tão importante falar do leite materno, porque vai atingir várias das metas do PSE, que é a prevenção de doenças, né? Então, a gente abordou isso, a gente fez rodas de conversa em todos os centros de educação infantil do município, que são 4. A gente divulgou isso, convidou os professores, a coordenação, as merendeiras e também os pais, as mães e os pais, para que a gente pudesse falar sobre o tema. E assim, a recomendação da saúde, né, da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, é que essa amamentação seja exclusiva até o 6º mês. Mas não é o que acontece, porque as nossas mães voltam a trabalhar, têm licença maternidade de 4 meses. E aí, o que acontece, né? O que a gente faz com esses 2 meses? Então, a gente precisa garantir que as nossas creches estejam abertas a receber o leite materno e que essas mães que querem amamentar, continuar amamentando, que elas possam ordenhar esse leite e levar para a creche. A gente quis fazer uma sensibilização e estruturar isso para que isso seja possível, para que não tenha um empecilho ali, né? Porque a gente sabe aqui da região que tem municípios e tem creches que impedem, que não deixam, pedem para desmamar, para já fazer introdução alimentar precoce e só aceitam leite de fórmula, né? Leite de latinha.
Fórmula infantil. E aí a gente quis, assim, trabalhar aqui no nosso município para que isso não aconteça, para que as mães possam trazer o seu leite, tá? Então foi algo assim bem bacana que aconteceu, né? A gente foi fazendo essas atividades ali, as fotinhos, trabalhando o tema com todo esse público. E aí, né, isso foi o que a gente fez até agora. A gente ainda tem ações programadas para esse ano, que é uma roda de conversa sobre transtornos alimentares. Comigo e com a psicóloga, a gente vai numa escola que solicitou, que está precisando, a gente só falta alinhar a data. E o Dia da Família na Escola, a gente também fez atividades em saúde. Essa atividade já aconteceu. É que ela aconteceu, eu já tinha mandado a apresentação, então foi entre o envio da apresentação e hoje, então eu não tive como incluir fotos, mas essa atividade já aconteceu também, tá? Agradeço pela atenção de vocês, muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Muito legal a tua contribuição, assim, e o que eu acho interessante, né? Como você procurou abranger tudo ali, assim, né? E entrar um pouco na questão ali da promoção, né? De cultura de paz, de saúde mental, né? Ali também acaba abraçando, que era o que a nota técnica da saúde na escola falava, né? Sobre promoção da cultura de paz, que antes eu falei em mental, mas a gente não deixa de agregar, né? Uma coisa na outra. Promoção de cultura de paz traz, né? Então, abraça a saúde mental mais do que nunca, né? E então, assim, é muito relevante o teu trabalho, o trabalho do teu município, porque consegue mostrar para os outros, eu acho que consegue mostrar que mesmo tendo uma equipe pequena, né? A gente vê que na maioria das atividades você está à frente, né? A gente sabe que às vezes outros profissionais de saúde não conseguem, né? Tá abraçando, porque a demanda é muito grande, mas isso demonstra mais do que nunca o planejamento que vocês têm, né? Porque às vezes na correria ou por, né? De vez em quando um desinteresse do pessoal em sentar e querer fazer um planejamento bem feito, né? Em conversar com as outras áreas, isso acaba afetando, né? E daí, sem planejamento, as coisas vão acontecendo, né? Assim, vai dando como pode, quando a gente conseguir, quando o professor quiser abrir, né, um espaço, mas eu acho que é importante, né, a gente conversar sempre antes com a educação, né, porque a proposta da saúde na escola é intersetorialidade também, né, então acho que é muito bom eles verem isso, e você também está mostrando ali tudo que vocês têm, né? Que vocês puderam fazer compras, né? Não é muito atrativo, às vezes, os valores, né? Dependendo do tamanho do município. Mas, assim, se a gente for olhar, a base do que o pessoal recebe começa de 6.500 a 7.000, né? Então, algumas coisinhas que vocês têm aí, perfeitamente dá para comprar, né? Dá para fazer um planejamento. A gente sabe que tem municípios bem grandes aqui que chegam a receber em torno de 100 mil reais. Então, tu imagina o que eles não podem fazer com esse dinheiro também, né? E vocês fazem sempre dentro da possibilidade de vocês. E perfeito, né? Então, parabéns para vocês. E muito interessante também a proposta de vocês estarem olhando para os professores também, né? Que isso entra como uma atividade, né, feita para a população. Então, muito bem pensado. Eu acho que, né, assim como eles ajudam vocês, vocês também podem estar ajudando eles. É uma ação, assim, que ajuda bastante na saúde mental, né? Que a saúde mental esse ano entrou, né? E tomara que tenha entrado para ficar, né? Não vai sair, então, tão cedo. Parabéns. Obrigada, Isabela. Eu só queria mostrar aqui, ó, o livro. Eu acho que alguém perguntou no chat. O livro é esse aqui, Pipo e Fifi. Aqui. É da Caroline Arcari. Eu posso escrever ali no chat também. Mas esse Sim, ajuda bastante. Uhum. Pode escrever ali. Então parabenizando você. Ali você já falou do livro ali. Uhum. Eu acho que era isso. Se o Daniel quer fazer alguma consideração ou quer deixar para o final, vocês que mandam. Vou deixar para o final. Quer deixar para o final? Então tá certo. Se eu esqueci alguma coisa, mas eu acho que é ali, né?
é mais no sentido de dar o parabéns para eles, né? A Catarina ali, revenda gestora de Benedito Novo. E então vamos chamar o próximo participante, tá certo? Obrigada pela colaboração até agora. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Simone, eu sou enfermeira e atualmente eu estou como coordenadora da atenção primária. Vim compartilhar um pouquinho da experiência do município no programa Saúde na Escola. Quem me ajuda na coordenação do programa Saúde na Escola é a enfermeira Araceli. Hoje ela não pôde estar conosco porque ela está em um outro evento. E aí a gente vem trabalhando em parceria, trabalho em equipe multidisciplinar, na verdade, né? E vem trazendo bons resultados no programa Saúde na Escola. A experiência que a gente trouxe aqui hoje é sobre vacinação. Então, o nosso município é um município pequeno, do extremo sul catarinense, tem em torno de 17 mil habitantes. No último censo, 15 mil e alguma coisa, mas atualmente cadastrados no município pelo nosso sistema, a gente tem 17 mil. E a gente observou, assim, que principalmente no ano de 2021, a gente teve uma queda bem significativa na cobertura vacinal. Então, foi uma das coisas que nos alertou, assim, que a gente precisava fazer algo para melhorar essa cobertura. Então, a gente tem como tema, né, o fortalecimento à saúde e a conscientização através do programa Saúde na Escola, um relato de experiência. Então, aqui, vocês, vai chamar um pouquinho a atenção a quantidade de autores, é que a gente, como a gente tem parceria com a Universidade Federal, aqui, Campus Araranguá, a gente envolveu os alunos da medicina também para ajudar na construção desse relato de experiência. Eles têm a disciplina de saúde coletiva e a gente envolveu eles, na construção desse relato. Então, como eu já falei, a área de temática vacinação, né? Então, como que a gente organizou isso? Então, todo mundo, tem como base que o trabalho intersetorial no programa Saúde da Escola é de extrema relevância, assim, porque nenhuma das secretarias vai conseguir desenvolver um bom trabalho sem a parceria. Então, a gente uniu os esforços, das duas secretarias no Dia da Família na Escola. Então, como a gente identificou já essa diminuição da cobertura vacinal, a gente propôs para a Secretaria de Educação para trabalhar esse tema no Dia da Família na Escola, que os pais, os responsáveis e alunos estariam todos na escola, no evento da escola, para a gente conseguir atingir esse público, né? Então, essa ação, ela aconteceu no dia 30 de abril do ano passado. Deixa eu só passar aqui. Então, os pilares, assim, que a gente teve dessa ação foi a atualização da caderneta vacinal, para que com isso a gente tivesse um aumento dessa cobertura vacinal que a gente viu que ela tinha déficit. Então, como que foi essa ação, assim? A gente, por ser um município litorâneo, então a gente já tem na temporada de veraneio o trenzinho da alegria, que é um trenzinho que faz uma visita, passa em alguns pontos do município, com questão de turismo. E as crianças acham, gostam, enfim, porque tem os personagens infantis, né? Então, o que a gente pensou quanto equipe de saúde? Vamos trazer o trenzinho da alegria para nos ajudar nessa divulgação e deixar a atividade mais atrativa, né? Então, a gente, nesse dia, a Secretaria de Educação, ela fez na quadra central, um evento, foram trabalhados vários temas, né? Nós, quanto saúde, a gente focou na parte da vacinação. Aí, então, como que funcionava essa ação? O trenzinho,
ele se deslocava da quadra central até a unidade central, que é a unidade Paulo Lupin. E, né, além dos personagens infantis, a gente teve também, aqui tem algumas imagens, né? A gente teve a participação do Zé Gotinha. Só queria mostrar aqui, eu vou voltar um pouquinho, que como eu tinha algumas imagens que eu não tinha, fui ter depois que eu mandei a apresentação. Então, a gente conseguiu chamar a atenção e também trazer de volta, vamos dizer assim, a questão do ícone, né, que é o Zé Gotinha, que representa o PNI, né, o Programa de Imunização. Então, essa ação, assim, teve uma participação muito, tanto dos pais, aqui nessa imagem a gente vê que tanto os pais quanto as crianças, eles foram, né, se deslocaram através do trenzinho até a sala de vacina da unidade Paulo Lupin. A gente acabou concentrando, na verdade, todas as vacinadoras nessa unidade por causa da ação, né? E a gente teve um resultado muito positivo, assim, tanto do envolvimento da família em si, quanto dos educadores da Secretaria de Educação em si, né? Então, aqui tem mais uma imagem, né? E uma coisa bem importante de se destacar, que para que essa ação tivesse um sucesso, a gente precisava dessa colaboração da outra secretaria. Então, foi solicitado para as diretoras que elas encaminhassem um bilhete na agenda desses alunos para que os pais ou responsáveis levassem a caderneta de vacina no dia do evento. Porque como a gente queria fazer uma atualização, né, sem essa caderneta não seria tão eficaz a nossa ação, né? E aí, nesse ano, a gente programou uma segunda ação, que seria um outro momento que a Secretaria de Educação ia realizar uma ação cultural, não era no dia da família da escola, mas o que aconteceu? Nesse dia, que foi dia 19/8, teve uma chuva à noite, amanheceu um pouco nublado e com muito vento, foi cancelado o evento. Aí nós já estávamos com tudo organizado para a ação. Aí a gente teve que adaptar. Enfim, o trenzinho já estava contratado, as unidades todas organizadas. A gente teve que dar uma remodelada de última hora na ação. Aí nós colocamos os pontos de roteiro do trenzinho, passando nas unidades de saúde e levando para na unidade central, que era a unidade de referência. Aqui teria um vídeo, mas como a gente não consegue apresentar aqui, não vai ter o vídeo, né? A gente fez um vídeo no dia, mostrando um pouquinho. E aqui fala um pouquinho da nossa cobertura vacinal de 2020 a 2023. Aqui vem detalhada, eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Vou para esse outro slide aqui, que ele traz uma comparação 2020, 21, 22 e 23. Então, aqui em 2021, a gente teve, né, uma queda muito grande, assim, que nós, enfermeiros, ficamos muito preocupados. O que estava acontecendo? Enfim, era pandemia, era, né, fake news, não sei o que aconteceu, assim, porque na história do município a gente nunca teve tanto problema para atingir a cobertura. E aqui foi um ano bem difícil, assim, tanto é que foi baixíssima, né? Já em 2022 a gente teve um aumento. Não foi só por causa dessa ação, né? Essa foi um exemplo das ações que a gente fez para aumentar a cobertura vacinal, mas, né, a gente já pode ter como positivo aqui em função desses números. 2023 ainda está, né, a gente ainda está trabalhando em cima da cobertura vacinal, então até o final do ano ela vai ter melhorado. E aí aqui eu trouxe alguns dados do dia, que como a gente teve um imprevisto ali com relação ao clima, não foi um resultado que a gente esperava, mas mesmo com toda, né, a remodelagem ali de última hora, a gente ainda conseguiu que
17 crianças passassem pela sala de vacina aquele dia, e dessas 17, 14 foram vacinadas. Então, assim, o que fica, né, de essência, de resultado, é o trabalho interdisciplinar e intersetorial, que essa ação não teria tido, né, sucesso no primeiro ano, né, se a gente não tivesse a colaboração da Secretaria de Educação. Agradeço aqui a todos por ouvirem um pouquinho do nosso relato e estou aberta a perguntas. Que legal, Simone, muito bonito o trabalho de vocês, né? Bem legal as fotos, parabéns, né? Dá para ver ali no gráfico que realmente teve diferença, né? Como vocês conseguiram, né? Agir, assim, sem muita interferência do tempo. Claro que não é só por causa disso, né? Tem todo um ano, né, de trabalho, mas é legal que o município reconhece, né? Já sabe que vocês fazem as ações. É bom que, né, eles enxergam isso, fica na mente deles. Eu preciso levar meu filho, né? Bem legal mesmo. Então, a pergunta que eu faço para você é sobre aquelas desse ano de 2023. Foram 17, né, e 14 que foram vacinadas. O restante estava em dia ou foi algum outro problema que não quiseram se vacinar, alguma coisa assim? Estavam em dia. Estava em dia, que bom. Isso. Essa é uma resposta que agrada, né? Bom mesmo. A gente sabe que o tema da vacinação é um tema difícil, né, de estar assim em cima, porque já é difícil de se trabalhar nas escolas, né, porque a gente precisa de um tempo ali, estar olhando as cadernetas, né, então também precisa de criatividade para chamar a atenção, mas vocês tiveram força de vontade, né, e foi bem legal, assim, né, a gente percebe pelas fotos, então... parabéns, fiquei muito feliz quando recebi o trabalho de vocês. Obrigada. Tá? O Daniel vai fazer considerações mais para o final, ele falou para não atrapalhar o pessoal, não deixar nervoso. Parabéns, Simone, muito bacana. Obrigada. A Maria Catarina também está dando os parabéns. Tenho certeza que todo mundo gostou realmente da apresentação, bem legal. Então vamos passar para o próximo, né? Que agora eu vou chamar a Jussara. Obrigada por enquanto, Simone. Oi, Jussara, boa tarde. Se quiser se apresentar já, fica à vontade. Vou deixar você à vontade de se apresentar para o pessoal e falar um pouco do trabalho de vocês aí em Videira. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Ok. Então, pessoal, eu sou a Jussara, eu sou enfermeira aqui no município de Videira. E eu sou enfermeira do programa Saúde do Trabalhador. E ano passado, eu recebi o desafio, juntamente com o apoio aqui da coordenação, de estar realizando, né, estando aí à frente, coordenando e auxiliando as equipes no programa Saúde na Escola. Para mim, eu vejo saúde na escola de duas formas. Adoro trabalhar dentro das escolas, mas do outro lado eu acho muito desafiador, porque a gente tem que ter muita criatividade. Porque é falado mesmo, que todos os anos a gente faz. Então, cada ano tem que ser diferente, tem que tocar, tem que fazer um movimento realmente. Então, é desafiador pensar como levar a informação para essas crianças e que elas, consequentemente, levem isso para os pais e assim a gente consiga multiplicar a informação. Então, ano passado, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre 2021, 2022, sobre uma ação específica que a gente realizou aqui, que foi o que a Isabela convidou a gente a estar falando, tá? Então, vamos lá. Então, assim, o projeto ele se chamou Saúde Mental Intersetorial com a UNOESC, sobre o ciclo 2021-2022, como eu falei para vocês, tá? Então, assim, Videira, ela fica aqui na região sul do Brasil e na região meio-oeste de Santa Catarina. A gente tem vários pequenos municípios aqui na região e nossos habitantes hoje são em torno de 53 mil habitantes, tá? 53.610.
e cresce muito, tá? Também a nossa região está crescendo muito devido à vinda dos imigrantes, né? Haitianos, venezuelanos, que tem acontecido bastante desde a pandemia. Então, assim, ó, naquele ciclo 2021-2022, nós tivemos o total de 20 escolas pactuadas. Dessas 20 escolas, somavam 5.927 alunos. Dessas 20 escolas, 13 eram obrigatórias, né, prioritárias, que eram CMEIs. E os outros 7 não prioritários eram as escolas. Dessas escolas, 5 eram municipais e 2 estaduais. A gente pensou, bom, vamos fazer todo mundo e vamos fazer algumas ações, diferenciadas com o pessoal das escolas, porque é um público que a gente consegue ter uma abordagem melhor, uma fala né, mais de frente, né, com eles. E aí totalizava, então, essas 7 escolas, 1.454 alunos. E aí, o nosso grupo de ação, ele era também, como todo mundo que já falou, a Jéssica, a Simone, intersetorial. A gente precisava, né, do apoio da educação, e com isso a gente fez reuniões periódicas, primeiramente para ouvir as demandas da educação, e em cima disso, em conjunto, a gente articular que ações a gente iria realizar, tá? Então, a gente organizou as ações juntamente com ele, e também, a cada ação, a gente ia avaliando em conjunto como é que foi, né, o desempenho dessa ação. Das 7 ações que a gente iria realizar, a gente teve uma demanda extra, que foi trazida pela Secretaria Municipal de Educação, assim como a Jéssica também mencionou na apresentação dela, a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Então, eles referiram para nós que estava tendo uma alta demanda de crianças, adolescentes com ansiedade, e vários com crises de ansiedade durante o período da escola. E eles estavam bem preocupados com essa situação. E por isso eles acharam bem importante a gente estar também trazendo essa ação complementar às ações que a gente já estava buscando realizar, tá? Mas aí a gente pensou, como que a gente vai fazer isso? Por quê? Porque nós temos aqui no município o setor que é o nosso ambulatório de saúde mental. Esse ambulatório de saúde mental conta com um médico que faz todo o apoio da psiquiatria, e nós tínhamos na época 3 psicólogos. Mas a nossa demanda aqui de psicoterapia é muito grande no município. E aí a gente pensou, meu Deus, como que a gente vai abordar esse tema sem o apoio da psicologia? É impossível. Então, que surgiu a ideia da gente entrar em contato com a UNOESC, que é a nossa universidade aqui no município. A universidade conta com o curso de psicologia e também com outros cursos da área da saúde. Então, a gente fez um contato, então, inicial com o coordenador do curso de psicologia, que é o Dr. Adriano, tá? E aí, ele veio prontamente escutar o que a gente precisava, porque a UNOESC aqui é muito aberta para parcerias com o município, para parcerias com a nossa prefeitura, questão de estágios, né, e tudo mais. Então, ele veio prontamente escutar qualquer demanda para estar nos auxiliando. Então, nesse primeiro momento, a gente fez uma apresentação para ele, né, uma fala do que era o Programa Saúde na Escola. Ele ficou encantado com as ações que o município realizava, que a gente já realiza, na verdade, desde 2014, e que, na verdade, isso tudo é nacional, não é só aqui do município. Então, ele ficou bem contente de saber do programa. Explicamos todas as ações, como é que funcionaria. E aí, juntamente com ele, a gente fez a elaboração do cronograma, definição do público-alvo e de que atividades a gente iria fazer. Por se tratar de um tema de ansiedade e dele estar sendo mais recorrente em adolescentes, ali crianças do 6º ao 9º ano, então a gente elencou o público-alvo nessa faixa etária. Então, estudantes do 6º ao 9º ano daquelas 7 escolas que eu mencionei anteriormente. Aí o professor Adriano, ele elencou 21 acadêmicos do curso de psicologia que já estavam na fase final da graduação. E esses 21 acadêmicos foram capacitados pelo professor Adriano. Então, antecedendo todas as ações nas escolas, o professor capacitou todos os alunos com as dinâmicas, com as ações que eles iriam realizar, tá? Todas as ações, sempre um profissional da nossa equipe acompanhava os acadêmicos na escola. Então, em cima do cronograma, alguma enfermeira aqui da Secretaria de Saúde acompanhava esses acadêmicos, né, marcava antecipadamente com a escola,
eles separavam um local para fazer essa dinâmica, para fazer essa ação, e aí a enfermeira acompanhava os acadêmicos, tá? Então, que ação foi realizada? Foi feita a aplicação de um protocolo, tá? Criado lá pelo professor Adriano, um protocolo de manejo da ansiedade. Para que os alunos pudessem entender o que é ansiedade, para que eles pudessem aprender, para que eles pudessem saber identificar quais são os sintomas de ansiedade, para que eles soubessem, não, isso aqui então é ansiedade, isso que eu sinto faz parte do quadro, né? E aí, em cima disso, ensinar para eles uma técnica de respiração para que pudesse diminuir os sintomas da ansiedade e proporcionasse relaxamento para eles, principalmente naqueles momentos que eles tendo, né, alguns deles crises de ansiedade. Então, todas essas atividades, todas essas ações, elas foram realizadas presencialmente, sempre com 2 turmas por período. Então, a ação, mais ou menos, ela durava de cerca de 40 minutos a 60 minutos, para não também tirar os alunos muito tempo da sala de aula. Eles iam para um local que não era a sala de aula, o que também foi bem proveitoso, porque eles saíam daquele ambiente que eles estavam o tempo inteiro, eles foram para o ginásio, eles foram para uma sala de audiovisual, eles sentaram no chão, então não era cadeira, não era mesa, não era aquela coisa assim, sentada, engessada, olhando para frente, não, era uma roda de conversa, o que também deixou o ambiente mais leve, mais dinâmico, né? E eles também relaxaram mais para poder aproveitar e participar. Tá? Então, após finalizar a primeira turma, eles já traziam uma segunda turma, tá? Então, a gente sempre buscava deixar assim, o sexto ano sempre, né, junto com a sua turma, depois só o 7º ano, tá? Então, a gente fez dessa maneira que a gente achou que ia ficar melhor até para a própria programação da escola, para não atrapalhar a escola na retirada dos alunos de 2 turmas ao mesmo tempo, tá? Até porque a gente sabe que tem escolas que tem um espaço grande, que tem ginásio, que comporta bastante alunos. Mas a gente também tem escola que o espaço físico é limitado. Então, aqui, ó, teve salas que a gente teve que fazer no próprio ambiente da sala, porque eles não tinham um ginásio ou uma sala de audiovisual, assim como a gente tinha escolas que tinham ginásios, e aí eles tinham os tatames para sentar, tá? Para fazer essa dinâmica e refletir sobre esse assunto da ansiedade. Foi possível, inclusive, identificar, durante essas dinâmicas, situações bem mais graves do que a gente imaginava e que realmente precisaram do encaminhamento ali no momento, né? Após cada término da ação, eles sempre recebiam os telefones de ajuda aqui da equipe, então o telefone do CAPS, o telefone do ambulatório de saúde mental, eles eram orientados qual era o caminho que eles precisavam seguir caso eles precisassem de uma ajuda emergencial. Então, eles receberam os telefones, os contatos, até para orientar a família, né? Porque talvez eles não estivessem passando por aquilo, mas sim algum familiar, tá? Então, aqui tem algumas fotos da nossa equipe junto com os acadêmicos, né? Então, eles estavam bem à vontade, né? Foi bem legal. E ao final até de uma ação, aqui a gente tem a enfermeira Márcia, aqui no cantinho. Ela disse que teve vários momentos em que eles abordavam ela no final, e essa situação aconteceu comigo, né? Como que eu posso proceder? Então eles ficaram bem à vontade para se abrir com a equipe também para contar algumas situações. E aí uma ação que a gente fez complementar também, porque a gente pensou assim, tá, a gente vai conversar com os alunos, mas a gente também precisa chegar nos pais, porque às vezes o foco tá ali. Pais, às vezes, ansiosos, que não sabem, às vezes, né, não tem aquele perceptivo, aquela percepção de escutar o filho e orientar o filho. Então, a gente precisava chegar também nos pais. E aí, o professor Adriano, ele mesmo se prontificou em fazer essa ação. Então, o que a gente programou? Essa ação ela foi direcionada para os pais e também para os profissionais da educação. Então, a gente fez uma roda de conversa à noite, tá? Um diálogo sobre saúde mental. Foi no auditório da UNOESC, eles cederam o espaço para a gente estar realizando. E o professor Adriano fez uma conversa realmente sobre saúde mental. O que é saúde mental? O que é ter saúde mental? Que não é só não ter problemas mentais, mas sim como você lida com os problemas. Que o corpo está ligado com a mente. A importância deles perceberem a importância de uma alimentação adequada, com um sono adequado, com uma atividade física, com os momentos de lazer, com os filhos, né? E aí alguns pais até levaram seus filhos. Às vezes não tinha com quem deixar, então foi bem legal, porque foi uma conversa que a gente conseguiu direcionar para os 2 públicos. Então, foi excelente esse momento também, que foi o que juntou tudo o que a gente precisava. Juntou ali
a orientação para os filhos e também para os pais. Uma pena que a gente não teve uma adesão tão grande, apesar de a gente ter feito bastante divulgação dentro da própria educação, pelos grupos do WhatsApp. A gente pediu para que os diretores encaminhassem para os professores, para que encaminhassem para os grupos dos pais, mas mesmo assim não teve uma adesão como a gente esperava, né? Acho que a gente também cria uma expectativa sempre muito alta, né, em cima dessas adesões, e a gente acaba se frustrando, né? A gente quer sucesso total. E foi muito bacana esse momento também, até pra gente que estava lá participando, sabe? A gente sabe tudo aquilo, mas escutar faz a diferença também para nossa saúde mental. Tá? Então, a gente teve feedbacks bem positivos das equipes da educação, principalmente, porque eles que acabaram, né? Eles ficam com os alunos durante todo o restante, né? Então, eles acabaram percebendo a importância daquele momento para eles mesmos, para os professores e para os alunos. E isso permitiu, como eu escrevi ali, reconhecimento do que eles estavam sentindo. Eles começaram a perceber, olha só, então tudo isso que vem na minha cabeça, todos esses sintomas físicos, emocionais, tudo isso faz parte do pacote da ansiedade. Eu tenho controle sobre isso, né? Eles conseguiram perceber que existem formas de acalmar essas crises, que tá no controle deles, se eles souberem como conduzir, tá? E o mais bacana de tudo isso foi a educação tomar frente dessas ações a partir daquele momento. Então, não terminou por aquilo, porque às vezes o PSE é uma ação transitória e acaba, infelizmente. Mas como eles perceberam ótimos resultados, eles resolveram ampliar o projeto para todas as unidades escolares da rede municipal. Graças à ação que é realizada pela psicóloga da rede de educação. Então, os alunos da UNOESC, eles continuam fazendo essa parceria com eles, tá? Com a educação, mas foi a psicóloga da educação que agora, a partir daquele momento, pegou para ela essa ação. E ela conseguiu, então, fazer com todos os alunos de todas as outras escolas, não só para as escolas que estavam pactuadas, e ela continua fazendo até hoje, tá? Era isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. E prazer, né, estar aqui falando de Videira, tá levando aí para todo mundo essa nossa ação que foi bem positiva. Muito bem, Jussara. Bem legal, né? Eu acho que às vezes a gente pensa assim, não vai ter perguntas, mas estava bem explicadinho, né? Por enquanto não vai ter perguntas. Acho que todo mundo entendeu o propósito de vocês, né? É importante falar assim que às vezes a gente pensa em recursos, né? Mas essas são ações que não necessitam muito recurso, né? Vocês souberam olhar, né? Souberam ir atrás do que realmente precisa, né? Não só, eu vou lá fazer tal tema, né? Na saúde na escola. Então, é bem legal, assim. E até esses projetos, assim, me lembra quando, de vez em quando, eu e o Daniel participamos de alguns momentos com o Ministério da Saúde, né? Falas dos jovens, né? Que eles não têm muita adesão dentro das unidades de saúde. Isso realmente, assim, se a gente for fazer um levantamento, assim, de quem acessa, né, a unidade de saúde, não são os jovens, né? São quem já tem problemas crônicos, né? Quem vai para buscar remédio, medicação, quem volta para uma consulta. Então, acho que a gente tem que saber contornar o olhar que eles têm com a saúde, né? Saber que a gente está ali para ajudar. Eu acho que o PSE vem para isso, né? Saber que eles têm uma referência, como você falou ali, que eles iam conversar no final, né, com a enfermeira ali. Isso é muito gratificante, né? Não tem o que pague. Eu acho que é realmente muito legal, né? E assim, né, a gente percebe ainda um tabu muito grande com a saúde mental, né? É só os sintomas físicos que a gente tem que procurar o médico, que a gente tem que procurar a enfermeira, a unidade de saúde. E não, né? A gente precisa falar sobre saúde mental ainda na adolescência, para que eles possam compreender que o nosso cérebro é um órgão também, como o nosso coração. Então, está tudo interligado. A importância de escutar o que eles têm para falar, direcioná-los, né? Porque todos nós aqui já fomos adolescentes, a gente sabe como é um momento desafiador que a gente passa, e a gente tem muitas dúvidas, inseguranças, né? Então, eu acho que o nosso trabalho, o
PSE, ele é riquíssimo, ele não pode parar nunca, porque a gente multiplica demais e previne muitos desafios que vão surgindo pela frente, né? Exatamente. Ali, então, te dando parabéns, né? Falando que o trabalho é maravilhoso, importante para a população local, né? Realmente é um tema muito caro para as crianças e adolescentes, né? E difícil discutir, realmente, né? É difícil quando a gente não tem a convivência todo dia, né? É difícil a gente chegar, então que bom que teve abordagem, o pessoal da faculdade, que eles estavam juntos, né? Que eles se proporam a pensar como fazer tudo isso, né? Bem legal, realmente. Agora que vamos ver, tem uma pergunta mais específica da Jéssica. Esses alunos de psicologia, como eles entram no registro da ficha de atividade coletiva se eles não têm CBO e nem CNES, que pedem na ficha? Então, eu vou deixar a Jussara responder, né? Mas deixa ela responder primeiro e depois eu falo como eu penso que seria. Não sei se é você que passa as atividades, Jussara. Não, o Everton. É o Everton que lança, mas eu vou perguntar para ele aqui na sala do lado. Tá. E já respondo aqui, tá, Jéssica? Não, mas assim, ó, Jéssica, acredito que por eles não terem o CBO ali, nem o CNES, tá? Infelizmente, eles não vão entrar realmente, tá? Mas dá para ser duplicado com 2 profissionais, no caso, né? Um da educação, que está junto, e o outro que está comandando ali a atividade. Geralmente é assim que funciona, tá? Se você quiser também mandar essa dúvida para o nosso e-mail, tá? Fica bem à vontade. Eu vou perguntar para o Everton e vou responder ali no chat, tá bom? Ver se subiu certo, alguma coisa também, se não conseguir hoje, né? Daí pode também estar mandando para a gente que a gente fala para a Jéssica, né? Se está subindo certinho essas atividades de vocês. Tá bom, Jussara? É porque eu sou coordenadora do programa Saúde na Escola. Barreirinhas. É do Maranhão, Jéssica, é isso? Trabalhou da mesma forma saúde mental. Legal. Bem legal. O NASP também ajuda muito, né? A gente vê bastante pessoal da saúde na escola utilizando o NASP. Maranhão, muito bem. Obrigada pela tua contribuição, pelo teu interesse hoje. Ficamos felizes, Jéssica. No que puder estar apoiando, estamos aí. Podem ir fazendo suas colocações, tá? Para quem já foi fazendo as apresentações. E agora eu vou chamar o Enedino. Vamos ver se ele está por aí já, Enedino. Meu nome é Enedino, eu sou do município de Maruí e eu sou coordenador do NASF e também estou como responsável técnico pelo PSE, né? Desde o ano passado. Essa ação que eu vim propor aqui para vocês foi realizada esse ano, né? Junto com todas as outras ações que a gente fez, de saúde mental, vacinação, saúde sexual também. E só que a partir do momento que primeiro é importante falar por que eu tive essa ideia, né, de falar sobre esse tipo de assunto, porque aqui no município de Maruí a gente teve alguns casos sobre violência nas escolas, né, como teve vários casos no Brasil todo, né? Aqui é uma cidade pequena de 10, 11 mil habitantes e vem crescendo também devido ao turismo. E teve um caso que a gente contratou uma psicóloga nova aqui no NASF e eu pedi para ela conversar com uma diretora de uma determinada escola sobre uma ação, né? Eu acho que, se não me engano, era sobre bullying, como que ela ia fazer naquela escola e tal. E a diretora não respondeu ela, né? Não respondeu a ligação dela e veio conversar comigo, perguntando quem era, se era psicóloga mesmo, né? Por ela ser nova e tal. E porque ela estava muito assustada, né? Nessa escola, principalmente, foi a escola que sofreu um atentado, né? Aqui em Maruí, com um professor. Então, nisso, eu fiquei pensativo naquela época e comecei a ter aquela ideia de que, não, a gente precisava fazer alguma coisa para os professores, né?
e não somente para os alunos, que também é muito importante, tal, só que os professores estavam deixando, pelo menos no meu município, estavam sendo deixados de lado. Então, a gente começou a fazer esse tipo de ação, né? Eu não sei se eu consigo passar o slide. Nandino, se você não conseguir, a gente passa por aqui para você, tá? Tá bom, pode passar então. Isso, então, o nosso projeto é sobre a cultura e paz nas escolas, né? E está como título de ação voltada aos funcionários das escolas municipais e estaduais de Maruí. Mais ou menos eu falei por que eu tive essa ideia de fazer esse tipo de relato, de ação, né? E também por conta das violências que estão ocasionando aqui no nosso estado e município, né? Que a gente de Santa Catarina. Pode passar. Ali eu já falei sobre essa introdução, pode passar também. Deixa eu só colocar aqui maior, eu não estou enxergando. Aí. Aqui, beleza. Então, no contexto escolar, a gente tem aquele conhecimento da didática, né, que os professores precisam ter e levarem para a sala de aula, mas também precisa de uma preparação psicológica, né, para lidar com os alunos no cotidiano e em determinadas situações, né? Pode passar. Então, com isso, a gente trouxe, com essa ação que a gente já realizou, tanto nas escolas municipais como estaduais, a melhora da saúde mental e emocional dos funcionários de educação, oferecimento de informação sobre a importância do tratamento aos educados, identificar também o comportamento que venham a ser fora da natureza do aluno. Que muitos aqui no nosso município não tinham essa visão, né? Os funcionários, não só os professores, né? Porque tem a merendeira que olha para o aluno na hora do intervalo, o porteiro, né? Hoje em dia tem guardas. Pode passar. Orientar a escola, pais e secretaria de educação em casos de violência e elaborar principalmente um fluxograma como protocolo de encaminhamento único para o educando, né, em casos suspeitos. Pode passar. Então, a metodologia desse projeto foi o seguinte, foi realizado primeiramente uma reunião com todas as secretarias ali, com os gestores, né, de educação social. A gente colocou também o CRAS e saúde, para juntos elaborar um projeto, né? Elaborar essa ação. Porque aqui no NASF a gente tem apenas duas psicólogas, né? E nas nossas duas psicólogas a gente não conseguiria fazer esse tipo de ação, que eu estava pensando na época, né? Então a gente juntou as outras secretarias para a gente poder elaborar. Basicamente funcionava da seguinte forma: a gente fez uma reunião e onde todas as secretarias falavam sobre a sua demanda, né? Porque tanto o CRAS quanto o Conselho Tutelar também ajudou. A educação também trouxe as demandas, histórias das escolas, dos alunos que eram apresentados a elas, né? A gente fez, então, uma reunião com eles, com todos os psicólogos e assistentes sociais, e convidaram eles para esse tipo de ação. Pode passar. Então, seguindo uma breve introdução sobre o tema, no dia da ação, né, uma psicóloga específica ali do NASF falou sobre o tema, sobre a violência nas escolas, colocou os dados, não só de Maruí, Santa Catarina, como o Brasil todo, né? E a gente elaborou em forma de sorteio, porque a minha intenção também na época, né, desse ano, talvez ano que vem a gente consiga fazer de outra forma, seria sair do ambiente escolar, né? Infelizmente a gente não conseguiu, porque Maruí é uma cidade muito pequena e a gente não tem lugares grandes, né? Porque a gente pegou todos os professores de todas as escolas. Teria só um clube, alguma coisa, só que não estava disponível no momento. Então a gente fez no auditório da escola e a gente fez sorteios, porque também a minha intenção também não era deixar os mesmos professores das mesmas escolas conversarem entre si, né? Eu queria experiências diferentes, né? Para saber se eram os mesmos problemas. Então a gente fez um sorteio em que
cada grupo de professores, que foi em torno de 5 grupos, eram encaminhados para as salas de aula para fazer a vivência com os psicólogos e os assistentes sociais. Pode passar. Então, a Secretaria de Educação realiza o convite, né, a convocação para todas as escolas, primeiramente, e após as escutas são discutidos os temas abordados. Pode passar. Então, daí, cada profissional, né, cada psicólogo e assistente social, eles faziam em dupla esse tipo de ação, levavam os professores e funcionários para uma sala de aula e ali eles faziam ou uma roda de conversa ou uma dinâmica, né? Eu deixei bem livre para eles fazerem do tipo que eles achariam melhor, né? Na volta, todos retornavam para o mesmo auditório e eles iam falar sobre as suas experiências. Cada grupo foi de uma forma diferente, porque teve grupo que foi a psicóloga, que foi falar sobre o que foi abordado, teve grupo que foi uma professora mesmo, que já queria falar algumas outras coisas e tal. Pode passar. Então, como resultado, a gente teve a escuta e acolhimento dos professores das escolas municipais de Imaruí. Nesse dia que eu enviei o projeto, né, a gente tinha feito só para as municipais, mas a gente já realizou para todas as escolas estaduais também. Teve uma roda de conversa, acolhimento das demandas apresentadas pelos professores, dirigido pelos psicólogos e assistentes sociais. Pode passar. Então, as principais queixas apresentadas pelos professores foram basicamente as mesmas, né? Eu achava que deveria ser porque Imaruí é uma cidade a extensão é muito grande, né? Quem está no norte não fala com o sul, e vice-versa, mas foram basicamente os mesmos problemas, né? A situação de segurança no contexto atual, a falta de apoio emocional frente ao enfrentamento diário da rotina escolar, a dificuldade em acessar os pais e fazê-los entender a necessidade do comprometimento dos mesmos com os filhos e a escola. Pode passar. Então, e veio a dúvida, como melhorar a comunicação e a participação dos pais? Porque essa foi a principal queixa deles, né? Porque muitos falaram na época que os pais deixavam que os professores fizessem o papel de educador, né? Claro que o professor tem o papel de educador, só que os pais precisam também colaborar, né, nessa situação, e eles não tinham esse apoio. Então, teve a dificuldade de identificar as situações apresentadas no comportamento das crianças, sente-se despreparados e sobrecarregados para exercer a função que vai até além de ensinar, o que fazer para encaminhar dúvidas sobre denúncias e como funciona a rede de apoio de Imaruí. Vamos passar. Então, como proceder em frente a essa demanda? Os professores apresentaram, então, as suas angústias e receberam acolhimento e orientação frente às situações levantadas, como encaminhamentos, primeiro levar à diretoria, depois para o conselho tutelar, que forma de documento que precisa ser feito, porque não tinha nada desse tipo de... Não tanto para as estaduais têm todo um sistema, mas a municipal não tinha esse tipo de colaboração, né, de acolhimento. Relatando a importância desse momento, a oportunidade de serem acolhidos e esclarecidos em suas angústias e dificuldades e interessados em continuar com esse trabalho, onde juntos pensamos na construção e na resolução de problemas cotidianos enfrentados por eles. Pode passar. Aí a gente está no dia da ação, né, com todos os profissionais da saúde, social, educação, CRAS também. Ali foi feita uma apresentação com uma dinâmica com todos, foi feita uma música, um cantor aqui regional da cidade cantou uma música sobre a paz e pegamos uns balões, elas estouraram os balões, foi uma dinâmica bem legal no dia. Pode passar. Aqui foi no dia das escolas estaduais, né? Todos os professores também se reuniram no centro da cidade, na escola estadual, e fizemos a ação também. Pode passar. É isso. Muito obrigado.
Enedino, parabéns, né? Estendo meus parabéns aqui em nome de todo mundo que está te escutando. Bem legal mesmo, acho que o teu tema, né? Tua proposta vem um pouco também de encontro ali o que a Jéssica falou também, né? Um olhar também dos professores ali. E legal que no final, assim, eles têm assim, os principais queixas, né? Para a gente conseguir olhar um pouco mais, ver quais são os problemas, né? Reais, né? Que eles enfrentam. Bem legal ali, legal perceber nas fotos a adesão de todo mundo, bastante gente, né? Percebendo então, que foi algo que foi levado bem a sério, assim, né? Muito boa a proposta, né? E o que me chama a atenção, né, que na tua fala, por exemplo, você é um fisioterapeuta, né? Não é nem da saúde mental, então eu acho que às vezes você esqueceu de se apresentar, né, como fisioterapeuta, legal. Legal hoje a gente ter a apresentação de um fisioterapeuta, de uma nutricionista também, que se envolve com outras questões. Então, eu acho que hoje em dia o profissional da saúde tem que ter esse leque, né? Não é só ficar ali centrado na tua caixinha, que nem eu como dentista, não tenho que ficar ali só no consultório ou só na demanda, né? A gente tem que estar aberto para tudo, né? Porque a gente trabalha com a população, né? Então, assim, a gente pode, às vezes, estar dentro de uma unidade de saúde e receber uma demanda de saúde mental, não ter ninguém ali, né, para estar acolhendo aquela pessoa. E aí? Só porque eu sou de outra área, eu não vou, né? Saber como dar, saber como agir, né? O mínimo, né? De empatia, eu acho que o pessoal da saúde necessita ter, assim. Então, bem legal, assim, quando eu vi a tua proposta também, fiquei bem feliz, bem bacana mesmo. E eu acho que é por aí, né? A gente tem que estar se apoiando, se ajudando. E depois eu vou passar a palavra para o Daniel. Só quero aproveitar para lembrar para vocês, você está entrando no site do Ministério, eu coloquei algumas atividades dos guias de bolso, tá? Para vocês darem uma olhada, quando tiverem tempo, estarem se aprofundando. Como a gente está falando da promoção da cultura de paz e direitos humanos também, né? Que um pouco o Enedino também entrou nessa coisa dos pais, né? Ali a Jussara também acabou falando, né? Dos pais, do cuidado que tem que ter com os adolescentes. Também se fala em direitos humanos, ó, aqui para vocês estarem olhando, né? Dei uma procurada lá. Esses guias de bolso são bem legais, tá? O guia e o caderno. Pena que a gente não tem, né, como tá distribuindo para todo mundo. Acho que algumas atividades, até algumas figuras é legal, né, para quem trabalha com... Tem como tá colocando nas escolas Não sou professora, agora me fugiu o nome. Projetor para poder estar trabalhando, algumas atividades aqui também, né? Não dá para ver muito, né, porque eu estou um pouco longe. Mas é só para vocês depois darem uma olhada ali que eu coloquei algumas atividades que me chamam a atenção, que são mais fáceis para fazer, né? Para quem é da área da saúde, às vezes quem é da educação consegue se aprofundar um pouco mais, né? A Maria Catarina está te dando parabéns, Enedino, né? Acho que todo mundo gostou bastante da apresentação de todo mundo, de modo geral, tá? Obrigado por vocês terem respondido o meu e-mail, né, prontamente, terem se interessado para estarem passando a vivência de vocês. Não sei se algum dos apresentadores quer fazer alguma colocação, alguma coisa que esqueceu, você, Enedino, fiquem à vontade daí. Alguém quer fazer alguma colocação? Então, eu vou passar a palavra para o Daniel, tá bom? Oi, pessoal. Então, eu fui anotando alguns pontos, né, em relação a todas as apresentações. Queria parabenizar também o Enedino, né? Acho que tu traz algo que difere um pouco das apresentações anteriores, que é essa preocupação com o adulto, né? O adulto que cuida das crianças e do adolescente, a importância, assim, deles terem espaços de escuta, que eles podem falar, né, sobre o seu dia a dia. Me chamou a atenção que tu disse que os pais foram cobrar que os professores sejam educadores, né? E aí é um movimento que a gente precisa fazer, né? Desses pais entenderem que eles também são educadores, né? E que é preciso um trabalho conjunto, né? Tanto da escola, quanto dos pais, quanto da saúde, né? E de outros serviços, assistência social, né? Moradia, alimentação,
transporte, lazer, né? Várias coisas que envolvem aí a produção de saúde, né? Eu acho que a gente já tem o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele já avançou muito em entender a saúde mental como algo muito além de sinais e sintomas psicológicos, né? Mas uma saúde mental biopsicossocial. Então, a gente precisa ter vários direitos garantidos, né? Por isso que está lá na Constituição, alimentação, transporte, lazer, moradia, segurança, né? São vários direitos, acho que 12 ou 13 que estão lá previstos como direitos sociais, né? Mínimos que a gente tem que ter para ter uma qualidade de vida, né? Então, pensar a saúde como uma qualidade de vida mesmo. Então, vocês foram apresentando, eu fui separando aqui alguns links para passar também algumas informações, né? Sobre a questão da educação do Estado em si, eu não sei se vocês têm conhecimento, né? Mas em fevereiro de 2022, a gente teve a contratação pelo Estado de 64 psicólogos e 64 assistentes sociais. Esses profissionais eles foram distribuídos pelo Estado nas coordenadorias regionais de educação, né? Então, o Estado ele se organiza assim pela educação. São 36 coordenadorias regionais distribuídas pelo Estado e foi alocado, então, uma equipe multiprofissional em cada coordenadoria, que são psicólogos, assistentes sociais e educadores que eles dão suporte às atividades das escolas, né? Então, cada coordenadoria é responsável por uma quantidade específica de municípios. E daí eu queria só compartilhar com vocês, acho que depois a gente pode dar uma olhadinha no chat, responder com calma as dúvidas. Mas no caso de Benedito Novo, né, a coordenadoria é a CRED Timbó. E daí eu vou botar para vocês no chat alguns links que eu fui separando à medida que vocês foram falando. Esse primeiro link, ele tem o contato das coordenadorias. Então, no caso, Timbó é responsável por Benedito Novo, né? Balneário Arroio Silva é a CRED Araranguá. E daí, nesse link, vocês vão ver que tem uma portaria que diz qual coordenadoria é responsável por quais municípios, se vocês tiverem dúvida, né? No caso de Videira, a CRELA fica em Videira mesmo, né? E Imaruí é a CRED Laguna. Então, vocês podem olhar o contato ali dessas coordenadorias, liga para a recepção, né? E pode pedir para falar com a equipe do NEPRE, que é o Núcleo de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola, onde está alocada, então, essa equipe multiprofissional que pode estar ajudando vocês a realizarem as ações do Programa de Saúde na Escola. Porque o que a gente fez enquanto Estado? A gente enviou um ofício no início do ano, assim que saiu a adesão de 2023-2024, solicitando que cada coordenadoria tivesse um representante, ponto focal do PSE. Então, existe um profissional dentro de cada equipe multiprofissional que representa o PSE e que está disponível aí para planejar as atividades e auxiliar nas ações do dia a dia. E daí me chama a atenção como algumas ações elas se assemelham, né? Porque como no NEPRE a gente trabalha com o atendimento das violências, queria falar um pouco sobre cada apresentação, assim, né? Acho que a Jéssica falou um pouquinho sobre o projeto do Pipo e da Fifi, né? E até lembrei que ele tem, o Ministério Público da Bahia, ele tem um material online do Pipo e da Fifi de 0 a 3 anos, né? Que daí já é mais para educação infantil, mas tem o PDF do livro, vocês podem acessar, né? Estarem multiplicando aí nos seus territórios. E a importância dessas ações de autoconhecimento do corpo, né? Para a gente prevenir situações de violência sexual. A gente recebe lá na secretaria várias denúncias, né? Infelizmente, o NEPRE, ele só recebe notícia ruim, né? De violências em vários níveis e algumas se referem à violência sexual contra crianças e adolescentes e muitas vezes, infelizmente, acontece por professores, né? Da própria escola. Então, a gente precisa aí fazer um trabalho articulado com o Conselho Tutelar, Ministério Público, né, fazer boletim de ocorrência, enfim, é um trabalho intersetorial que eu acho que todas as apresentações de vocês falou muito sobre isso, né? Eu acho que a Jussara de Videira, ela deu essa ênfase, né, que o desafio do PSE, pelo que eu lembro, ela falou que é a gente criar atividades novas, né? E eu acho que aí, Jéssica, Jussara, desculpa,
entra a questão da atuação intersetorial. A gente nunca vai conseguir resolver nada sozinho, né? A gente precisa desse trabalho intersetorial, do apoio da educação, do apoio da assistência social, né? Poder fazer parceria, acho que vocês trouxeram exemplos muito exitosos, né? De fazer parceria com universidade, ensino superior, que eles veem, né? Ali 21 estudantes de psicologia auxiliando a fazer atividade. O áudio, ele tá cortado? Como é que tá aparecendo para vocês? A Josiane disse que tá ruim. Então, acho que esse trabalho intersetorial, ele é bem importante, né? Para a gente se fortalecer enquanto rede mesmo, né? De não precisar estar inventando a roda. Ah, então tá, Gabriela, se tá normal aí, talvez seja, não sei se o da Josiane. Mas que vocês possam, Jussara, também convidar pessoas para fazerem as atividades, né? Então, o PSE, o próprio caderno do gestor, até também separei o link aqui para mandar para vocês. Não sei se vocês conhecem o caderno do gestor. Ele foi republicado, acho que tinha uma versão anterior, ele foi republicado, não sei se por esse link aqui vai dar para clicar, mas eu acho que se vocês selecionarem tudo o link dá, rolando lá na barra da internet, eu acho que ele vai. Então, ele foi republicado, o caderno do gestor, e ele vai explicar, assim, bem o que é, né, o PSE de uma forma bem didática, é um caderno bem objetivo, não é muito extenso. E o caderno, ele enfatiza muito a questão do trabalho intersetorial, né, de que a gente não vai resolver nada sozinho. Em produção de saúde, a gente precisa de vários setores envolvidos para ter, né, uma produção de qualidade de vida, e que isso é possível de ser realizado. Inclusive, o caderno ele vai falar também de que não necessariamente, por não ter sido pactuado, uma escola não quer dizer que ela precise ficar de fora de uma ação de saúde, né? Porque o Sistema Único de Saúde ele é universal, né, gratuito, então está previsto que todo mundo tenha essa cobertura. E queria enfatizar também o que a gestora de Benedito Novo, né, deixa eu ver se eu anotei, acho que é a Ali, né, que falou sobre a importância do apoio do município nas ações do PSE, né? E aí a questão do financiamento, isso também está escrito no caderno do gestor, tem um ponto que é sobre o financiamento do PSE. Como vai passar lá pelo Conselho de Saúde do município, então, e vai ser aprovado a questão de desenvolvimento de um plano de saúde onde possa ser inserido, né, o PSE como uma das ações também de saúde, pode ser colocado aí um adicional financeiro pelo município nas ações do PSE. Então, esse apoio, né, é bem importante mesmo, né, de que a gente tenha essa sensibilização dos gestores para que eles possam estar nos auxiliando, né. E o caderno do gestor também, para não perder, ele traz a ficha coletiva, que foi uma pergunta que um comentário que o Cássio fez, né. Não, acho que não foi o Cássio. Acho que eu não anotei o nome. Não sei se foi a de Maranhão, né? A Jéssica também, se não me engano. Que, enfim, lá está no caderno do PSE a ficha coletiva, que é o modelo de ficha coletiva para te preencher ali a atividade com os dados, né, da pessoa. Só que isso vai depender de cada município, de qual é o sistema de informação que o município utiliza para registrar as atividades de atenção básica. Então, por exemplo, aqui no município de Florianópolis é o CELC, o nome do sistema. Então, tu vai lá fazer um registro da atividade do PSE, tu vai anotar quais foram os pacientes, né, vamos dizer, envolvidos com aquela atividade, que dados tu precisa para registrar. Normalmente, nome completo, data de nascimento, se tiver CPF, RG, é sempre melhor, né? Mas nome completo e data de nascimento, de uma forma geral, tu consegue buscar. Claro que alguns nomes são muito parecidos, então é bom sempre ter o RG e CPF para complementar. E no caso do CELC, quando tu vai registrar pessoas externas que estão executando a atividade, tem lá um ponto que tu consegue adicionar o nome da pessoa. Tu não precisa buscar pelo registro dela de profissional de saúde, né? Então, isso vai depender, esse registro, de quem for convidado para realizar a atividade, de acordo com o sistema de informação de cada município. Mas daí o que eu queria enfatizar é que não se preocupe tanto com isso, porque qual é a importância dos dados do PSE? É
quem foi atingido com aquela atividade e qual o profissional de saúde envolvido. Então, tendo essas duas informações, as outras, digamos que elas são adicionais, né? Porque o sistema ele vai somar mais quantas pessoas foram atingidas, né? Quem são essas pessoas, qual era o objetivo da atividade e qual era o profissional ali de saúde que estava envolvido ou que está registrando mesmo a atividade, que eu acho até que o pessoal que apresentou disse que é uma outra pessoa, né, que faz esse registro. E só um pouquinho, só me metendo um pouquinho aqui na fala do Daniel, importante lembrar, né, que eu acho que isso sempre é bem enfatizado, que para subir a produção, né, independente do sistema que a gente está usando, o INEP da escola, tá, é necessário. Então, assim, sempre tem que registrar isso, tá? E sempre está atualizado também o sistema de vocês, sempre está atualizando. Então, acho que no sentido do registro da atividade, o caderno do gestor tem esse modelo de ficha, mas não precisa ser necessariamente utilizado, né? A Lucimara falou que teve problemas do áudio também o tempo todo, pode ser na internet daqui, não sei se pode só estar oscilando para alguns computadores na internet. E eu queria dar mais uma ênfase também, então, que a gente tem, né? Então, essa equipe da educação que pode estar auxiliando vocês aí na atividade do PSE, entre em contato lá com as coordenadorias e peçam esse auxílio. E a questão do que apareceu um pouco em todas as apresentações, que é o uso do recurso lúdico, né? O quanto é importante com crianças e adolescentes a gente fazer atividades lúdicas, né, que envolvam brincadeiras, personagens, o quanto elas se engajam, né, quando tem coisas coloridas, interativas. Então, o pessoal mostrou ali o jacaré, né, que tinha uma escova de dente gigante. Muito bacana também, acho que foi a Arroio Silva, né, que mostrou um trenzinho, né, o quanto muitas vezes a criança olha aquilo e ela quer saber o que tem lá, né, e chegando lá tem uma orientação também de saúde, além de uma diversão. Então, como é importante, né, que as atividades do PSE considerem isso. E daí até a Isabela, ela estava comentando sobre os cadernos dos gestores, os cadernos temáticos e os guias de bolso do Ministério da Saúde. E daí eu vou mandar para vocês aqui o link da nossa página do NEPRE, e ele tem lá, se vocês forem, cliquem no link, vocês desçam um pouco mais abaixo, tem vários subtítulos e tem um subtítulo que é Programa Saúde na Escola. Lá vocês encontram alguns materiais, todos os cadernos temáticos e guias de bolso estão lá, né? No caso do caderno temático, ele é sempre algo mais teórico. Então, assim, normalmente é para o professor, né, para o profissional que quer entender um pouco mais sobre aquele tema, ler o caderno temático. O guia de bolso, eles são oficinas, então são ideias de oficinas que o profissional pode fazer. E daí pode ser tanto o profissional da saúde, quanto da educação, quanto o convidado, né? Então, o caderno de gestor do PSE, ele dá um pouco essa orientação que pode ser qualquer um desses três executores das ações, né? Sempre, claro, pensando que é o ideal, né, é que essas ações sejam planejadas nos grupos de trabalho intersetorial, os GTIMs, né, que são os grupos de trabalho intersetorial municipal. E se vocês quiserem, não sei se eu estou dando muitas informações, mas depois vocês podem pedir para a Isabela também meu contato, mas a gente tem uma lista de quem é o representante do GTIM de cada município de Santa Catarina. Então, a gente consegue os contatos telefônicos deles, caso vocês queiram poder planejar as atividades em conjunto, né? Então, nessa nossa página tem esses materiais. Eu queria mandar para vocês também um outro link, que a Secretaria de Estado da Educação, na página dela, ela tem um recurso, não sei se vocês conhecem, que é uma Educação na Palma da Mão. O Educação na Palma da Mão são vários painéis estatísticos, né, que mostram, assim, um panorama estatístico do estado de Santa Catarina no quesito mais educação, né? E a gente tem tanto o painel do NEPRE, né, que mostra quais são as situações de violência que são mais registradas nas escolas do estado de Santa Catarina, que lá vocês podem, então, aqui na Educação do Paulo Nosso, descer lá no subtítulo NEPRE, e lá vocês podem ver por município de vocês qual é o maior índice de violência, né, o tipo de violência, e muitas vezes planejar ações relacionadas ao maior tipo de violência, né? Claro que o painel ele é subnotificado, então a gente tem, infelizmente, muito mais violência do que é registrado no sistema. Acho que em 2023, atualmente, a gente tem uma média de 4.000
violências registradas em todo o estado, então é um número bem baixo, né, considerando que a gente tem 550 mil estudantes, em média, matriculados só nas escolas estaduais, né, então 550 mil é um número bem alto, né, de crianças e adolescentes que a gente tem esse público, né, e o painel, a gente tem um painel também do Programa Saúde na Escola, que é o painel do PSE que mostra as adesões. Então, lá vocês conseguem ver quais escolas dos municípios de vocês estão fazendo parte da atual adesão. Então, do lado esquerdo do painel lá do PSE vai ter, né, o ciclo. Vocês clicam, né, 2023, 2024 para ver o que foi feito de adesão agora para esses 2 anos. E lá vocês conseguem saber quais escolas foram aderidas, quais são prioritárias e quais não são. Então, acho que são ferramentas de gestão que nos ajudam a planejar mesmo as atividades, né? E acho que do que eu queria compartilhar também, o pessoal ali pediu alguns materiais sobre saúde mental, né? E daí eu queria só comentar que o Ministério da Saúde teve uma nota técnica, acho que é a número 5, que a gente pode depois também divulgar para vocês. Não sei se até acho que a Isabela já deve ter feito isso, que incluiu a saúde mental como um dos eixos de ações do PSE. E o que eles nos anunciaram? Que em breve é para estar saindo um caderno temático e um guia de bolso também sobre saúde mental. Mas existem já muitos materiais sobre isso, né, que são feitos assim pelo Brasil. Eu vou mandar para vocês alguns que eu gosto. Tem esse material da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre saúde mental, que vocês podem salvar, é uma cartilha, né? A gente também tem uma cartilha que é da UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, que ela é bem boa, que pode ser usada em algumas atividades. A gente tem um material também muito bom da Unicef, né, sobre saúde mental, que eu vou mandar aqui para vocês também o link. E compartilhar que existem 2 cursos muito bons sobre saúde mental que são gratuitos, que é esse material da esse curso, desculpa, da Fiocruz, da UnaSUS, né, que ele tem esse foco, né, de formar para a Universidade Aberta do SUS, né, então formar para profissionais do Sistema Único de Saúde, que ele é gratuito, acho que ele é 180 horas, e tem muitos materiais interessantes dentro do curso, muitas ideias de atividades que podem ser realizadas. E eu queria só divulgar um outro curso, que é do Ministério Público, aqui de Santa Catarina. Não sei se vocês já ouviram falar, que é um curso sobre escuta. Deixa eu tentar achar o link aqui. Mas que ele pode ser um recurso para ajudar vocês nas escutas das situações de violência. Não estou achando aqui. Eu vou ir buscando aqui o material, o link do curso, mas que ele não está aparecendo aqui para mim. Mas eu já encontro. Enquanto isso, eu queria falar de um outro recurso que eu não sei se vocês conhecem, que é o programa Pode Falar. Mandei o link aqui dele. O Pode Falar, ele é... Até deixa eu ver, que o link está indo muito extenso. Deixa eu mandar o linkzinho resumido. O Pode Falar, ele é um programa, né, um canal de ajuda de saúde mental para jovens de 13 a 24 anos, né, que ele funciona todos os dias, exceto domingos e feriados, das 10 às 10 da noite. Então, das 10 da manhã até as 22, né, às 10 da noite, no horário de Brasília, tu pode ligar para esse canal, e tu pode ligar tanto pelo telefone, quanto tu pode falar por chat, porque muitas vezes adolescentes, principalmente, né, são muito tímidos, têm vergonha de se expor assim visualmente, gostam de ficar teclando ali no chat, e eles podem conversar então com um profissional que vai estar lá atrás da linha, né, disponível gratuitamente, né, ele é um serviço gratuito, fazendo um acolhimento, né, de saúde mental. Eu acho que a Isabela, acho que ela já deu essa
ênfase, né, de que o Sistema Único de Saúde, ele traz lá no seu princípio, né, a Política Nacional de Humanização. E o que é, resumidamente, essa Política Nacional de Humanização? É que todos os profissionais ali do centro de saúde realizem um acolhimento humanizado dessa pessoa que busca, né, um espaço de escuta, né? Eu acho que Imaruí mostrou um pouco isso, a importância, né, seja fisioterapeuta, nutricionista, qualquer profissão, né, psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro, né, que possa se colocar disposto a acolher, né, de uma forma humanizada essa pessoa que necessita aí de um espaço de escuta, né, porque eu acho que isso é algo que a gente aprende na psicologia, né, que poder falar o que a gente está passando, o que a gente está sentindo já traz um alívio, né, desabafar, né? Então, acho que isso é algo que a gente pode levar e também como uma prática do programa Saúde na Escola, esse atendimento humanizado, né? Então, eu vou tentando aqui achar o... Ah, tá, achei. O link do curso é identificar, escutar e proteger. E daí, por que eu estava insistindo nesse curso? É porque ele foi feito por uma equipe multiprofissional do Ministério Público, né? Também é um curso gratuito e ele é um curso bem curto, acho que são 10 horas, se eu não me engano, mas que ele tem muitos materiais de sugestão, então é um curso que se estende, né? Se tu lê tudo. E ele vai dando algumas dicas de como acolher de uma forma humanizada, como fazer escuta de crianças e adolescentes, principalmente se viveram alguma situação de violência. Ele traz um pouco mais ênfase na violência sexual, né? Quais perguntas a gente tem que fazer? Normalmente perguntas mais abertas, né? O que tu tá sentindo? Né? Não é para dizer para a pessoa, tu tá triste, né? Porque deixa uma pergunta fechada. Então ele vai dando alguns ensinamentos sobre como perguntar, como fazer a escuta, né? Para poder identificar situações de violência, e ele finaliza o curso dizendo quais serviços da rede, um profissional, né, da rede de proteção, porque daí tanto a saúde quanto a educação está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente como serviços da rede de proteção. Então, se a gente identifica uma situação de violência, a gente é obrigado por lei, vamos dizer, a denunciar para o Conselho Tutelar, né, para a polícia, para o Ministério Público de que está ocorrendo aquela violência, né, porque senão isso se caracteriza como uma negligência. E se não me engano, até a lei Henry Borel, eu não sei o número dela de cabeça, mas ela traz, eu posso achar que ela na internet, ela traz até uma multa para aquelas pessoas que da rede de proteção, maiores de idade, que se neguem a fazer, né, que negligenciem a denúncia de uma situação de violência com criança e adolescente. Mas daí, então, esse curso, ele vai ensinar um pouco sobre esses fluxos, né, tanto da escuta quanto do encaminhamento. E daí trago aí algumas questões que são mais da educação mesmo, né, que são coisas que a gente trabalha no dia a dia. Vou colocar aqui o link da lei, né, do Henry Borel, que foi uma criança, né, por isso que ela tem esse nome, a lei 14.344, uma criança que morreu, né, por violência doméstica e familiar, então foi criada essa lei também por causa dessa situação trágica, vamos dizer, né? Mas ela se ampara muito no Estatuto da Criança e do Adolescente, que já traz várias diretrizes, né, de como também o programa Saúde na Escola pode estar auxiliando, né, aí na garantia, né, dos direitos das crianças e do adolescente, pensando a promoção de uma cultura de paz, prevenção de violência, que é um dos eixos temáticos do PSE, né? E, enfim, daí acho que eram mais ou menos as coisas que eu tinha anotado. Então, bem bacana, assim, poder ouvir essas experiências e poder contar com o trabalho de vocês, né? Nós aqui, enquanto Estado, a gente tenta ir articulando para que as coisas aconteçam, mas quem está na ponta executando são vocês, né? Então, muita admiração a gente tem pelo esforço, né, que vocês fazem nos seus municípios, dentro dos recursos possíveis, né, que existem. A gente sabe que o pessoal se vira às vezes com pouca coisa, fazendo muito, né? Então, parabéns aí pelas apresentações e a gente fica à disposição, né, para o que puder auxiliar.